Olá! Está começando agora mais um Panorama da Educação, um espaço virtual para você conhecer as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também para a gente conversar sobre o que acontece de relevante no cenário educacional. E quem está aqui para conversar com a gente mais uma vez é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. Um prazer enorme, como sempre, iniciar a nossa semana falando para você e para todos que nos acompanham no Panorama da Educação. Professor, no final de maio começou a tramitar no Senado uma proposta de emenda constitucional que isenta gestores estaduais e municipais de penalidades por não terem aplicado o mínimo de 25% na educação em 2020. Lembrando que a Constituição determina que estados, municípios e o Distrito Federal apliquem no mínimo 25% da arrecadação de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino. A Undime considerou importante essa iniciativa, já que não havia previsão de quando as aulas iriam retornar e, por isso, muitos secretários municipais deixaram de fazer esses investimentos. Qual que é a sua avaliação sobre essa proposta? Olha, Thaís, é um tema que tem uma certa complexidade e delicadeza. Primeiro, é bom lembrar que no início do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, da Economia, já queria terminar com essa questão do piso, né, de 25% para a educação, assim como dos 12% também para a área da saúde, com a justificativa de que, na prática, isso daria mais flexibilidade ao gestor municipal e estadual na elaboração do seu orçamento. Obviamente que todos nós, da área da educação, fomos absolutamente contrários a essa iniciativa, e isso, de certa maneira, perdeu força no debate nacional. Agora, com a pandemia, surge essa situação que aí tem uma parte que realmente poderia e pode se justificar, e, de fato, 2020, por não ter atividades presenciais, as escolas, as redes de ensino, deixaram de investir em temas como formação continuada de professores, transporte escolar, uma série de outras iniciativas que fazem parte do arcabouço regular do orçamento das secretarias de educação. Então, e isso de fato aconteceu, porque não tinha de fato como fazer esse investimento. Eu estou chamando de investimento em lugar de despesa, porque entendo que todo e qualquer dinheiro empregado na educação é um investimento e não uma despesa. E isso se concretizou analisando, por exemplo, que ao final de 2020, final de outubro, o ano passado, em 2019, somente 1% dos municípios não tinham empregado os 25% previstos. Mas esse ano de 2020, isso pulou para 33%. Ou seja, 1/3 dos municípios não conseguiram aplicar os recursos previstos. Notadamente, a gente sabe que hoje muitos estudantes estão sem atividades regulares porque não tem internet nem banda larga. E talvez esse deveria ter sido um caminho para fazer esse investimento. Mas isso, quando a gente está falando numa cidade como São Paulo, capital, é uma situação, mas se você vai lá para os grotões, para aquelas cidades, por exemplo, do interior do Nordeste, onde essa situação é muito complexa. Então, eu entendo e vejo assim, com o cuidado para que isso, não obstante essa PEC 13 de 2021,
ela, na verdade, se restringe a 2020 apenas. Todavia, a gente está vivendo já 2021 muito parecido com 2020. Então, eu temo que isso seja aquela mesma linha, sabe, de passar a boiada. Você abre uma exceção para 2020, vai querer abrir a exceção para 2021, e a gente sabe muito bem que, lamentavelmente, muitos prefeitos não priorizam a educação, eles priorizam muito mais a infraestrutura, porque é mais visível, não é, a comunidade, uma estrada, uma ponte. E eu fui secretário de Educação do Estado de Pernambuco por 4 anos, e a gente sempre fazia, o governo Jarbas Vasconcelos, né, ele fazia uma espécie de governo itinerante pelas regiões de Pernambuco. E sempre tinha, o último momento da reunião era fazer as priorizações, e as priorizações eram sempre no campo da infraestrutura. Então, o medo, o receio que a gente tem é que essa exceção de 2020 termine sendo uma brecha para realmente fazer aquilo que o governo queria no início do governo Bolsonaro, através da área econômica. Há de se louvar também que não é somente aplicar os 25%, mas é também a qualidade do uso desse dinheiro na educação. Então, tem toda uma complexidade, uma delicadeza aí que esse tema traz, que é preciso ver com muito cuidado. Por quê? Se 33% não conseguiram aplicar até o final de 2020 os 25%, por outro lado, a gente pergunta, e os outros 2/3 que aplicaram? Aplicaram como? Como foi a qualidade desse gasto? Então, veja, tem toda uma complexidade que precisa ser analisada com muito cuidado, com muita atenção, porque perder o teto o piso dos 25%, a Confederação Nacional dos Municípios, ela alega, não é, a Confederação, a CNM, que boa parte dos municípios já passam dos 25%. Mas tem também situações que a prática me mostrou que tem muita gente que embute por dentro da educação coisas que não são da educação. Então, muitas vezes, o Tribunal de Contas, quando analisa as contas municipais ou estaduais, chamam os gestores municipais ou estaduais para que eles possam justificar por que colocaram um determinado insumo dentro da área da educação. Então, tem que ter... o investimento hoje em educação é sempre um cuidado muito grande que a gente tem que ter, tanto com o tamanho do investimento que é necessário para fazer face aos desafios que aí estão postos. Vamos precisar a questão do modelo digital, do ensino digital, preparar os professores, material, isso vai requerer investimento. As secretarias estaduais vão ter que investir fortemente no novo ensino médio, sempre em colaboração com o Ministério da Educação, por conta do novo ensino médio, vai exigir muito investimento. Então, a gente precisa olhar tudo isso com muita atenção para que essa PEC 13 de 2021, ela, de alguma maneira, não atenda a uma situação mais da área econômica do que mesmo aos interesses da área da educação. E na semana que passou, professor, os estudantes e professores que estão enfrentando dificuldades no ensino remoto tiveram uma ótima notícia. O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que garantia acesso à internet para estudantes e professores da educação básica pública e também a escolas indígenas e quilombolas. Com isso, cerca de 3,5 bilhões de reais serão destinados a estados e municípios para a contratação de serviços de internet e compra de equipamentos. É uma vitória, né, professor? A gente bateu muito nessa tecla aqui no panorama da educação
quer dizer, lamentando, não é, o veto presidencial do projeto de lei do deputado Edilvan, do estado do Ceará, Edilvan Alencar, e ao ter vetado, a gente sabia que estava fechando as portas para as crianças, para os jovens de baixa renda, que não estavam tendo acesso à educação e que eles continuariam assim ao longo de 2021, como estão. Né? Tem milhões, não são milhares, milhões de estudantes que estão sem estudar, sem ter nenhuma atividade escolar, porque não têm acesso à conectividade digital. Você veja, mesmo o estado de São Paulo, eu sempre dei esse exemplo, que o secretário Rocieli Soares foi talvez se não foi o primeiro, certamente como o Paraná, foram os 2 estados que mais rapidamente responderam à questão do ensino remoto. Mas depois de uns meses de 2020, quando iniciou a pandemia, apesar desse esforço da Secretaria Estadual de São Paulo, a própria secretaria constatou que dos seus 3,5 milhões, aproximadamente, de estudantes que tem a rede estadual, cerca de 1 milhão estavam sem acesso ao ensino remoto. Né? Quer dizer, é uma situação que demonstra a importância de se ter um plano nacional de conectividade digital. Eu até entendo que pegar esse dinheiro e descentralizar para os governos pode ser interessante, mas eu acho que isso deveria estar associado a um plano nacional, onde foi articulado em colaboração com o próprio MEC, coordenando isso, para saber as reais situações e desafios de cada unidade da federação, no que toca à questão da conectividade digital, internet, banda larga. Como eu costumo dizer, internet, banda larga hoje é o caderno e o lápis do século XXI. E o ensino chamado de híbrido, que integra o ensino remoto, né? Esse ensino digital, com as novas tecnologias ao ensino presencial, veio para ficar. Então, daqui por diante, as secretarias vão ter que se planejar ou colocar no seu planejamento educacional, né, as atividades com as novas tecnologias, com internet, banda larga, que vão se integrar de vez às atividades presenciais. Então, sem dúvida, há de se comemorar esse veto, mas vamos ter ainda situações de alinhamento com o governo federal sobre isso, né? Porque se não houver a coordenação, se não tiver o bom senso e a sensibilidade do governo federal, a gente que já foi gestor público, às vezes tem um veto, mas até esse dinheiro chegar na ponta, aí a gente já perdeu novamente as atividades escolares para milhões de crianças e jovens de baixa renda, aumentando a desigualdade e favorecendo o abandono escolar, sem falar nos déficits de aprendizagem que são imensos após a pandemia. E antes de encerrar o nosso programa, eu queria comentar ainda um artigo que o senhor publicou na semana passada no portal Nova Escola, no qual o senhor propõe 5 ações para minimizar as consequências que a pandemia está trazendo para a educação. Consequências essas que a gente já comentou aqui, como o retrocesso na aprendizagem, o aumento das desigualdades e também do abandono escolar. Quais devem ser essas ações, professor? Olha, Thaís, isso faz parte de uma parceria da Nova Escola com a cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Paulo Ribeirão Preto, da USP. Quando iniciamos o nosso trabalho na cátedra, nós apresentamos uma proposta à Nova Escola para que a gente pudesse ter uma coluna, né, regular, mensal, na Nova Escola, para tratar de temas importantes para a questão da educação básica. E o que a gente está vendo atualmente, ainda em 2021, não se esperava, não é? Mas veio com a segunda onda da Covid, uma situação tão complexa como a do ano passado, de como voltar às aulas, né? Então, a gente ressalta a importância do planejamento, do foco, vai ser muito importante para lidar com aquilo que é essencial nesse momento, fazer as avaliações diagnósticas,
para saber como é que os alunos estão se desenvolvendo, estão aprendendo. Né? Há uma situação que preocupa, que é a questão da velocidade da vacinação, que ainda está muito baixa, de uma maneira geral, em todo o Brasil, né? Principalmente no que se refere aos profissionais da educação. Então, veja que o Uruguai, um país, está certo, que tem algo em torno de 4 milhões de habitantes, mas eles priorizaram, logo no início, a educação, os profissionais da educação, porque sabiam que esse era um mecanismo importante para mais rapidamente as escolas reabrirem. Né? E o Brasil é o segundo país de todo o mundo com maior número de dias com escolas fechadas. E, com isso, os déficits de aprendizagem no Brasil, que já eram imensos, né, se tornaram ainda maiores. Né? Está aí o exemplo que a avaliação diagnóstica do Estado de São Paulo nos mostrou, né, que o fosso era muito mais profundo do que o mais pessimista imaginava. Então, a gente vai precisar muito trabalhar, né, com planejamento, com foco, avaliação diagnóstico, contínuo curricular, talvez até 2023, ou seja, fazer o planejamento curricular pegando até 2023, talvez só 2022 não vai ser suficiente. Alguns países, como o Reino Unido, já está prevendo 2023. Então, todos esses aspectos são abordados na nossa coluna da Nova Escola, que pode ser acessado por todos aqueles interessados no campo da educação. E para a gente encerrar, começam hoje, vão até dia 30 de junho, as inscrições para o curso de extensão Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. Curso esse que integra o ciclo de curso Sérgio Mascarenhas de Oliveira, que é promovido pela nossa cátedra. Esse curso vai ser realizado entre os dias 15 de julho e 25 de novembro, com atividades semanais online, e é voltado exclusivamente a dirigentes e técnicos de secretarias de educação. A gente já comentou sobre ele aqui anteriormente, mas eu queria que o senhor deixasse um convite para quem está nos assistindo. É sempre naquela linha, né, Thaís? Vamos terminar sempre com uma notícia boa. Todos nós estamos precisando de boas notícias. Então, esse primeiro ciclo do curso Sérgio Mascarenhas, uma homenagem que o Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto encontrou já nesse primeiro momento para homenagear esse grande e importante cientista brasileiro, né, falecido há poucos dias. Né? Ele, como você bem disse, começa de 14 de junho até 30. É uma parceria com a Undime São Paulo, né, envolvendo as secretarias municipais de educação do Estado de São Paulo. Então, a ideia é que cada secretaria, até um limite de 300 vagas, vão poder se cadastrar, se inscrever, né, para fazer parte desse curso de 40 horas. Será um curso de atualização, né, que vai tomar praticamente todo o segundo semestre, né, todas as quintas-feiras, né, de cada semana, às 17 horas. Então, isso vai propiciar aos participantes uma atualização da atual situação das políticas públicas da educação, com grandes especialistas da área da educação em nosso país, como a professora Maria Helena, a professora Maria Inês Fini, né, a Cláudia Costin, a Priscila Cruz, que é presidente do Todos pela Educação, que faz esse trabalho muito importante de mobilização nacional. Mas vamos também trazer vários professores também da USP Ribeirão Preto, que vão estar conosco, né? O Reinaldo Fernandes, que é o pai do IDEB, vai estar também conosco, né? O Luiz Escorza Fábio, que tem feito um trabalho muito importante no campo das socioemocionais, o impacto na aprendizagem, né? O Daniel Santos, que é um grande especialista nas socioemocionais e vem trabalhando com a educação infantil. Enfim, vamos ter muita gente boa fazendo parte desse curso e vai ser uma grande e importante oportunidade para os gestores municipais de educação do Estado de São Paulo fazerem essa atualização e mais, né, ganharem o diploma ou o certificado pela USP desse curso de atualização.
E lembrando que as inscrições para o curso de extensão Políticas Públicas e a Qualidade da Educação devem ser feitas pelo sistema Apolo da USP. E se você quiser saber mais informações sobre esse curso, basta acessar o site do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, aqui nesse endereço, sites.usp.br/IEARP. E o nosso Panorama da Educação de hoje está ficando por aqui. Professor Mozart, muito obrigada por mais esse nosso bate-papo. Obrigado, Thaís. Desejo uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Uma ótima semana. Até a próxima. E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, acompanhe a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e deixe o seu recadinho lá contando que temas você gostaria que a gente discutisse aqui nesse espaço. E lembrando que todos os episódios ficam disponíveis no formato podcast nas principais plataformas de áudio. Na semana que vem eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá!